Alô, Aí, agora sim. Tá me ouvindo boa bem? tarde. Estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo? Sim, alto e claro. Muito bom. Ah, muito bom. Que bom. Alessandro, seja muito bem-vindo, né? Bom, muito obrigado pelo convite, né? Não, imagina, não por isso. Então, sem mais delongas, tá aí o Alessandro. Eu tive a oportunidade de conhecer o Alessandro, acho que na AGE, né? Na Associação dos Jovens Oi. Empreendedores aqui da Bahia. Eu acho que foi um Happy AGE, um evento que a gente tem. E foi bem bacana que conheci um pouco da história dele, né? Um cara que veio da Europa, que tem uma outra cultura, uma outra visão a nível de mundo, e é um cara que trabalha com investimentos, trabalha com essa parte financeira, que é uma parte que eu já estava me desenvolvendo. Então, assim que eu conheci, eu falei, cara, eu tenho interesse nesse assunto, já estou estudando um pouco, e aí ele já me deu uma aula, já falou bastante coisa, e ali começou esse nosso relacionamento, que virou uma amizade, é um cara muito bom, ao ponto de hoje, inclusive, ser o meu assessor financeiro na XP Investimentos, e é um cara que tem me ajudado bastante, a gente se fala aí todas as semanas, seguramente, né? E é muito bom falar sobre isso, porque quando a gente fala né, pelo menos para mim, o pilar financeiro, eu estou falando de prosperidade, de abundância, e antes de eu entrar, né, no assunto propriamente dito, eu quero falar que uma grande mudança que eu tive, Alessandro, foi na minha mente, foi que eu imaginava, quando se falava essa palavra investimento, eu já tinha um bloqueio, uma crença limitante que investimento era uma coisa de rico. Quem investia era rico. E aí eu entendi que para eu me tornar rico, eu preciso investir, né? Que investimento é Exatamente. para todo mundo, né? Enfim, seja muito bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse agora, Alessandro, falasse um pouco de quem é você, desse seu tempo aqui no Brasil e como é que começou esse seu trabalho no mercado financeiro. Por favor, seja bem-vindo. Sim. Bom, boa tarde a todo mundo. Meu nome é Alessandro Lucchini. Como falou bem Leandro, eu sou italiano. Eu comecei a me interessar no mercado financeiro em 2012. Eu tava na Espanha na época, eu morei 6 anos em Barcelona. Legal. E aí, eu comecei me interessando pelo lado da bolsa de valores, né? Aham. Tinha muita propaganda de você poder ganhar dinheiro de forma rápida e muito dinheiro. E vejo que aqui também tem bastante propaganda desse tipo, Aham. bastante publicidade. Então eu entrei nesse mundo, investi numa parte pequena do meu capital. E realmente, como acontece, eu acho, com a grande maioria das pessoas, que entram como eu entrei, perdi esse valor. Eu não tinha conhecimento nenhum, não tinha assessoria, mas isso foi importante porque aí eu comecei a, a enfocar que precisava estudar. Precisava Sim. estudar. Então, aí eu comecei realmente a focar mais no estudo. Em 2014 aí eu voltei para Itália. Mientras tanto eu casei com uma brasileira, é por isso que hoje estou aqui. E enfim, lá na Itália começou o trabalho também na área financeira, um trabalho de Legal. parceria com uma casa de análise. E em 2018 a gente escolheu se aproximar aqui ao Brasil. Aham. O pessoal brasileiro é muito apegado à família, minha mulher estava com saudade da família dela e eu sempre gostei de Aham. viajar, por isso que a gente veio aqui. Legal. E hoje, justamente, eu trabalho com a XP, com assessoria de investimento, e tenho o prazer de ter clientes como o Leandro. A gente tem uma relação muito boa. E, e é isso um pouco minha história. Ah, legal, legal. Muito obrigado por compartilhar. Aí, pessoal, se você está gostando de fato, eu já vi, subiu bastante coraçãozinho aí. Aperta no coraçãozinho para curtir. Isso mostra para o Instagram, né, que tem valor esse nosso conteúdo e ele entrega para mais pessoas. E se você de fato quer compartilhar, quer contribuir na vida do próximo, né, clica aqui no aviãozinho, tem um aviãozinho aqui embaixo, né? Enquanto a gente estiver falando, você vai estar ouvindo a live, não sai da live, o fato de você clicar no aviãozinho, você pode encaminhar para as pessoas. Então, se você conhece alguém, né, que quer e precisa entender mais sobre a sua vida financeira, mudar o seu mindset, entender mais sobre investimentos,
manda, encaminha essa live para a gente poder contribuir, né? A gente que reservou esse tempo nosso de forma gratuita, né, para estar aqui compartilhando. Então, encaminha também, vamos fazer esse papel juntos de poder disseminar o conhecimento na vida das pessoas. Clica no aviãozinho e envia para as pessoas que você acha que vai fazer sentido falarmos sobre isso. Então, vamos lá, sem mais delongas, mindset financeiro. Alessandra, audiência, todo mundo está chegando aí, Elissa, Nereida, Zaira, sejam todos muito bem-vindos, Murilo, enfim, entrou uma galera aqui, sejam todos muito bem-vindos. Tudo, Alessandro, que eu já ouvi, li sobre dinheiro, fala sobre dinheiro, sobre riqueza, fala sobre mudança de mentalidade, mudança de mindset. Inclusive, algumas literaturas, como essa aqui, Quem Pensa Enriquece, então está falando de pensamento, de mindset. Tem também um outro livro que eu não achei aqui, mas eu tenho aqui em casa, que é Os Segredos da Mente Milionária, então a gente está falando também de mente. Olha que interessante, né? Napoleão Hill, que fala muito também sobre, é um dos meus autores preferidos. Napoleão Hill, ele fala muito sobre mudança de mentalidade, né? Esse livro aqui é dele, e é legal que Napoleão Hill não é um cara que escreveu baseado no que ele achava. Napoleão Hill entrevistou os homens e mulheres mais poderosos do mundo, mais ricos do mundo, mais bem-sucedidos, né? Centenas de pessoas muito bem-sucedidas, e todas elas falaram sobre mudança de mentalidade. Primeiro você precisa se preparar, mudar a sua mentalidade para poder enriquecer. E aí eu falo com propriedade de causa que comigo não foi diferente. Como eu falei aqui no início da live, né? Quando eu vi a palavra investimento, eu falava, bloqueio, não é para mim. Investimento é para quem é rico, né? E isso é uma balela. Cara, investimento é para todo mundo. Inclusive, se você não investir, você nunca será rico. Então, você vê que é uma mentalidade ali, uma crença limitante. Ok. Entendido isso, eu observei, me aprofundei um pouco mais nessa questão de mentalidade, de riqueza, de prosperidade, e eu parei para pensar que eu já ganhei, né, no passado, eu comecei a lembrar, a visitar o meu passado e lembrar que em alguns momentos da minha vida eu já tinha ganhado uma quantidade de dinheiro interessante e eu não tinha prosperado. Eu ganhei o dinheiro acima do normal, do meu salário, um bônus, alguma outra coisa, e eu gastei o dinheiro. Da mesma forma que ele entrou por uma mão, ele saiu pela outra. E aí eu comecei, hoje, com uma mentalidade que eu tenho, eu falei, caramba, por que eu tive esse comportamento? É porque eu não tinha preparado a minha mente para prosperar. E basicamente hoje o que eu prego, quando você recebe ali o seu dinheiro, seja o seu salário, o seu lucro, a sua renda, eu não sei, né, qual a sua fonte, mas hoje eu entendo, e eu li também isso, a literatura me ajudou muito nisso, né, aquele livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Então já desde os antepassados eles já falam, cara, a primeira coisa que você faz quando recebe o seu dinheiro é se pague. O que é mais importante? E aí eu pergunto para você, Alessandro, o que é mais importante para a pessoa quando ela recebe o dinheiro? É pagar suas dívidas, seus boletos, suas contas de água, luz, condomínio, mercado, cartão de crédito, ou a pessoa se pagar? Não, o ideal seria você sempre ter como primeiro gasto, primeiro custo do seu mês, um valor que seja seu valor poupado, né? Que seja reinvestido, obviamente. Uhum. E realmente eu acho que faz muita falta uma educação financeira. Eu acho também nas pessoas da nossa geração. Eu tenho 35 anos, vou fazer esse ano, e eu acredito que entrei tarde no mercado financeiro. Eu comecei a entender que realmente não é suficiente só poupar um dinheiro, mas precisa ter um plano com esse dinheiro. Eu entendi isso tarde demais. Como você estava falando, se eu pegar o valor que eu recebi desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar lá atrás até hoje, eu gastei muito, com certeza. Sim, é exageros, mas se eu tivesse sabido que pegando, sei lá, um 10% desse valor,
e investindo em um produto que fosse adequado ao meu perfil financeiro, meu perfil de investidor. Hoje, com certeza, meu patamar seria diferente. Aham. Então, é importante saber isso, escolher um valor que te permita viver sua vida ao longo do mês, né, até chegar ao seguinte salário, nesse caso, porque também não adianta você travar sua vida por completo para acumular um dinheiro e dizer, beleza, quando tenho 50, 60 anos vou começar a viver. Aí realmente não vale a pena, eu acho. Uhum. Mas você dedicar, fazer um pequeno cálculo e dizer, pronto, do meu salário eu talvez possa ter X mil reais, X reais que eu vou investir para comprar um pedacinho do meu futuro lá na frente, eu acho que faz falta sim. Porque quando você olha para trás, como é, por exemplo, o meu caso, e eu sou uma pessoa que não sou uma pessoa idosa, então ainda tem um futuro para frente bastante. Mas mesmo assim, quando você olha para trás, você começa a pensar que, opa, uma cervejinha, uma cerveja a menos, e no fim de semana, uma outra besteira a menos, em outro fim de semana, ou em outra semana, hoje provavelmente eu teria um patrimônio bem legal só poupando dessas pequenas coisas. E aí é a grande diferença. Quando você não tem um plano de investimento, por pequeno que possa ser, Aham. você acaba vendo seu dinheiro como um produto para financiar seus custos, seus gastos, desculpa. Quando você tem um plano de financiamento, você começa a equilibrar as coisas. Você não está vendo a festa que vai custar para você R$ 500 no carnaval como só R$ 500. Você está vendo, opa, com R$ 500 eu poderia fazer isso e daqui a 2 anos vão me pagar uma viagem para Estados Unidos. Aí a coisa cambia. Aí você começa a dizer, talvez esse carnaval eu só vou fazer 2 dias de camarote em vez de 5. Não estou dizendo que você tem que se privar de uma coisa que você gosta. Mas quando você tem como comparar isso com um sonho, com um objetivo de um pouco mais de longo prazo, muitas vezes você faz escolhas diferentes, sabe? Show, show, excelente. Eu também tenho muito dessa visão. E você falou algo aí muito interessante que é a estratégia. Você precisa ter uma estratégia. Não é simplesmente poupar por poupar, se privar para, quem sabe, gastar um dia. Deixar de fazer tudo para, quando eu tiver esse velho, aposentado, eu vou usufruir. Não, eu acredito que tudo funciona bem como estratégia. Uma coisa que eu também tenho aprendido muito é a questão do desejo imediato, né? Então, como você colocou, eu acho que a nossa geração e também a nossa sociedade, ela é muito instigada a fazer isso, a consumir, né? A gastar de forma desordenada. Então, a pessoa ali, ela ganha R$ 1.000, ela gasta os 1.000. Aí é legal que ela é promovida e daqui 2, 3 anos ela está ganhando o dobro. Ou seja, pá, cara, você ganha o dobro do que você ganhava, é o dobro, você aumentou 100%. Então a pessoa passa a ganhar 2.000. No primeiro mês, ela não sabe o que fazer com tanto dinheiro. A partir do terceiro, ela já gasta os 2.000 que não sabe nem como. E assim sucessivamente. Eu passei por isso lá, começando o meu primeiro soldo, meu primeiro salário, lá em 1998, quando menor aprendiz. Foi um cheque, me lembro como hoje, um cheque branco do finado Unibanco, né? O banco Unibanco, que nem existe mais, o Itaú comprou. Tava lá, R$ 60, meu primeiro salário. R$ 60. Era meio salário mínimo. O salário mínimo era R$ 120. E eu ali, com meus 15 anos de idade, peguei aquele cheque e falei, caramba, que legal. Eu tenho agora meu dinheiro. Sabe o que eu fiz com esses R$ 60, Alessandro? O que você fez? Não tenho a mínima ideia, eu só gastei. Eu não sei o que eu fiz. Porque eu não tinha uma estratégia. Eu não tinha Sim. estratégia. Então, e também não tive essa influência dos meus pais. Eu simplesmente recebia o dinheiro e gastava o dinheiro. O dinheiro não ficava comigo. O dinheiro passava por mim. É aquilo, né, de movimentar a economia. Eu era o cara que movimentava a economia. O dinheiro chegava até a mim e saía de mim. Ele só passava, não ficava comigo. E isso por anos, como você disse, né, nós somos contemporâneos, você vai fazer 35, estou com 37. Então, assim, cara, da minha geração, eu não conhecia ninguém. Para não falar que não conhecia ninguém, tinha um cara dessa época também, desses 15 anos, que também ganhava o mesmo que eu era o Luciano. Eu queria até encontrar esse cara
um dia para saber como ele está. O Luciano, ele tinha estratégia. O que ele fazia? Nós ganhávamos o mesmo tanto. Só que ele poupava com sabedoria e estratégia. E volte e meia, a cada 3, 6 meses, para a gente, o que era a ostentação? Era aparecer com um tênis bacana, né? Com uma Claro. jaqueta, uma camisa, alguma coisa assim legal, né? Nós vimos na periferia. E aí aquilo era interessante, que volte e meia o Alessandro aparecia com um tênis Nike. A gente, caramba, Luciano, como é que você conseguiu comprar esse tênis que custa caro? Ele, cara, com o meu salário. A gente, como assim? A gente ganha R$ 60. Como é que ele? Porque eu guardo. O cara tinha estratégia, velho. Então, assim, olha Sim. que interessante, que é um mindset. Eu não conseguia entender aquilo, mas ele já tinha estratégia, ele já conquistava coisas, nem que pequenas, mas conquistava coisas que a gente, por não ter estratégia, não conseguia. E isso, né, proporcionalmente, acontece com o ser humano, com o restante da sociedade. Aí as pessoas vão ganhando mais, tem pessoas que hoje conquistam coisas, inclusive grandiosas, até a liberdade financeira, que a gente fala, meu Deus, como assim? Como é que esse cara tem um patrimônio hoje de 3, 4, 5 milhões e é mais novo do que eu? O cara tem 29 anos, 30 anos e o cara está com um patrimônio de 4, 5 milhões. Só que vai ver, com 15 anos ele já tinha essa estratégia, né? Aí eu Sim. gosto muito de algumas histórias, inclusive da Natália Arcuri, né, que a menina já começa a poupar lá com 7 anos de idade. Com 18 anos ela começa a investir, já com uma grande quantia de dinheiro que ela já tinha poupado. Então, olha, aí a menina agora ficou milionária com 29 ou 30 anos, hoje é multimilionária. Então, assim, o quanto antes você começar, melhor. O quanto antes você virar essa chave, esse seu mindset de que você precisa ter uma estratégia, o quanto antes melhor. Mas o legal também é que nunca está tarde. Se você puder, ou melhor, comece hoje, independente de qualquer coisa. Se organize, crie uma estratégia. Tem gente que vai falar, mas para a liberdade financeira, para mim, não dá mais tempo. Ok, mas então tem uma estratégia para você viajar. Tem gente que fala, o meu sonho é ir para Nova York. Mentira, não é sonho. Porque se fosse sonho, parava de pedir aquela pizza toda sexta, todo sábado, parava de comprar coisas supérfluas e usava esse mesmo dinheiro que em pequenas quantias, mas ao longo do tempo você pode comprar uma viagem para Nova York, tem promoções aí de 1.000, R$ 2.000. Só que as pessoas, isso é muito longe para mim. Não, é porque você não tem estratégia. Então a grande sacada, né, de mudar o mindset é como é que eu posso ter a minha estratégia. Então, primeira coisa, trace objetivos. E o que você recomenda, né? Você que hoje é um assessor de investimentos. Então você pega essa pessoa, Alessandro, crua, que nunca poupou, nunca investiu, e alguém indicou você e falou, cara, você precisa, conversa com esse cara aqui. O que você recomenda para a pessoa com esse perfil? Olha, veja, você primeiro tem que identificar, mesmo uma pessoa sendo verde, tem que identificar qual é o perfil do investidor, tá? Porque Uhum. tem pessoas que são muito conservadoras, que é a grande maioria quando nunca tiveram investimento, é Aham. normal. Mas às vezes tem também quem começa dizendo, não, olha, eu quero assumir um pouco mais de risco, porque eu quero tentar ganhar um pouco mais lá na frente. Então, primeiro é identificar o perfil. Mas Legal. depois, o que é bom saber é o que é um investimento. Ou seja, quando a gente faz um investimento, o Justo. que a gente está fazendo? De fato, quando a gente enxuga todo o panorama do mercado, o que você está fazendo quando faz um investimento é emprestar dinheiro a alguém. Isso é a base, tá? Agora, Legal. você pode escolher desde os investimentos mais conservadores ou com menos risco, porque sempre existe um risco em qualquer investimento. Então, não existe o investimento livre de risco. Até a poupança não é livre de risco. É um risco muito, muito baixo. Claro, você precisa que o banco quebre e que o Brasil quebre também. Então, realmente não é o que vai acontecer. Agora, quando você vai. Quando você. Desculpa, me perdi. Ah, sim. Quando você empresta dinheiro a alguém, você tem que pensar a quem vai emprestar esse dinheiro. Então, Aham. as escolhas mais conservadoras são emprestar dinheiro ao governo, ao Brasil, tá?
E isso é, em absoluto, um investimento com o risco mais baixo, porque você perde esse dinheiro só se o Brasil como país quebrasse. E se o Brasil como país quebrasse, provavelmente o último seu problema seria esse dinheiro. O grande problema seriam outros, em um cenário assim. Tá? Uhum. Depois você pode passar a emprestar dinheiro a bancos. Tá? É um investimento seguro. Muitas vezes tem uma fecha de vencimento, uma data de vencimento lá na frente. Tá? Uhum. Mas o fato de você não poder dispor desse dinheiro durante um tempo já prefixado é o que vai te dar uma remuneração maior do que Uhum. você ter seu dinheiro com liquidez, ou seja, poder resgatar quando quiser esse dinheiro. E é um investimento bem conservador. Então, para quem está começando, eu diria que esses são os dois produtos, os carros-chefes, para criar uma primeira carteira. Tá? Eu quero poder mexer no meu dinheiro, porque, por exemplo, uma reserva de emergência em cada momento. Beleza, Uhum. então vamos alocar em um produto muito conservador, onde o foco não vai ser tanto o rendimento quanto a liquidez, ou seja, que no momento que você precisar, esse dinheiro está livre, você pode usar ele. Agora, se você já tem sua reserva de emergência, então você pode pensar realmente a deixar um dinheiro do lado durante um período X de tempo, aí eu acho que vale mais a pena um produto bancário, porque os produtos bancários, em caso de inadimplência do banco, no Brasil existe o Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, eu emprestei dinheiro ao banco BMG. O banco BMG, lá no vencimento ou antes do vencimento, ficam inadimplente. Eles não têm como me devolver meu dinheiro. Aí o Fundo Garantidor de Crédito, que é um instrumento que existe no Brasil, fala, beleza, eu em 60 dias, primeiro vou congelar seu investimento e em 60 dias vou te devolver esse valor se você fez um investimento abaixo de 250 mil reais. Tá? Então, tem instrumentos que dão para começar com baixo risco, inclusive porque eu acho que tem uma mentalidade que muitas vezes falta no mercado, que é o seguinte: não é tanto importante você investir e fiz um investimento durante 2 meses, agora que eu fiz eu quero pegar de volta. O mindset financeiro ideal para mim é: eu vou ter um investimento que vai me acompanhar ao longo da minha vida. Se eu precisar, eu posso pegar, mas minha ideia não é pegar um dinheiro lá na frente, porque possivelmente lá na frente o que a gente está vendo com o cliente é que esse patrimônio cresceu e o cliente começa a pensar: opa, se antes com um patrimônio menor eu ganhava pouquinho de juros, de rendimento, agora com um patrimônio maior eu estou ganhando mais. Então eu não quero já retirar esse dinheiro. Eu quero que realmente vire uma bola de neve. Perfeito. E isso muitas vezes muitas pessoas só descobrem lá na frente. Mas eu acho que é uma boa prática você colocar na sua cabeça que pelo menos uma parte dos seus investimentos vá ao longo da sua vida toda, tá? Não Show. precisa ser todo, mas vai te ajudar durante a vida toda. Sensacional. Né, essa questão do tempo, e que é o nosso maior patrimônio é o tempo, cara. A Sim. gente tá passando esse período de pandemia, mas tudo isso vai passar. A evolução da medicina nos mostra a expectativa de vida de 80 anos hoje, só que, né, aqui a média, sei lá, deve ter 30, 35 anos. Até a gente chegar a 80, muito provavelmente a expectativa de vida vai ser 90 ou 100. Ou seja, a probabilidade de nós aqui vivermos até 100 anos é muito grande. Então aí você pega e fala: meu Deus, é que as pessoas não param para pensar. Né? Aí eu estava ouvindo a filha do Luiz Barsi, a Luiz Barsi, né? O Barsi, para quem não conhece, é o maior investidor do Brasil, é o Warren Brasil. Buffett brasileiro, né? É um cara que tem bilhões hoje de reais investidos. E a filha dele falando que ele opera na Bolsa, Alessandro, há mais de 50 anos. Que parece que a Bolsa começou as operações, a Bovespa, salvo engano, em 1968. Em 1969, o cara já estava lá investindo. E investe até hoje. Então, assim, por isso que o cara construiu, claro, com muita estratégia, o cara construiu um patrimônio bilionário. Né? E olha que Com certeza. interessante. Mas olha que interessante, o tempo. Aí você fala 50 anos, pô, mas
beleza, o cara investe há 50 anos. Mas o cara é bilionário, pô. Então, assim, o cara tem uma qualidade de vida surreal. Eu imagino que eu vá viver uns 90 anos. Então, ou seja, eu não cheguei nem na metade da minha vida ainda, né? Eu não cheguei nem na metade. Então, se eu fosse começar hoje, ainda bem que eu já comecei, tem pouco tempo, mas eu já comecei, mas se eu fosse começar hoje, tá ótimo, porque o importante, o maior patrimônio que a gente tem é o tempo, a gente vai viver ainda muito isso. E o que você falou, usar da bola de neve. Então, quando eu falo de mudar o mindset, é para você se pagar primeiro, criar uma estratégia. Cara, eu ganho, vamos supor, 10, 5 mil reais. Um valor ali de 5 mil reais hoje que eu ganho. Cara, 10% é 500 reais. Se você investir todo mês fielmente 500 reais, cara, esse dinheiro ele vai multiplicar. Multiplicar. Porque aí, com estratégia, o Alessandro vai trazer muito bem, né? Uma estratégia, uma vez que você se torne cliente dele, ou então siga ele, nos siga, que a gente fala muito sobre essa questão, você vai diversificar os seus investimentos, né? Então, cara, você vai multiplicar o seu dinheiro. A grande questão que eu trago para vocês aqui é multiplique o seu dinheiro. Como? A partir de agora, começando a se pagar primeiro. Seja 10%, 15%, 20%. As pessoas mais prósperas do mundo, elas investem muito mais do que 10%. Mas se porventura hoje você não consegue mais do que isso, comece com isso. Nem que você comece com 5%, mas comece. Porque o maior e mais difícil passo é o primeiro. Mas depois que você dá o primeiro, você vai ganhando fôlego. O Alessandro viu isso comigo. Eu comecei lá com, sei lá, acho que o Tesouro Direto, Selic. Ainda o Selic que tem que ter liquidez. Negócio de pré-fixado eu não queria. Entendeu? Porque eu queria mexer no dinheiro. Só que aí você vai ganhando confiança. Cara, hoje eu já tenho ações, eu já tenho fundos imobiliários, a gente já tem alguns produtos, até internacional. Né? Então, assim, você vai ganhando corpo, vai ganhando confiança, vai aumentando a sua estratégia, vai alimentando o seu mindset. Eu estou aqui sempre estudando, compartilho com o Alessandro. Fala, cara, Alessandro, eu estou achando isso, isso e isso, o que você acha? Ele fala, cara, faz sentido isso que você está pensando, vamos seguir nesse caminho. Então, quando você muda o seu mindset e se interessa para estudar isso, estou falando para você virar um expert, eu não pretendo virar um expert em finanças, mas eu entendi que é um pilar muito forte que impacta todas as outras áreas da minha vida é o financeiro. A gente precisa de dinheiro para ter uma boa qualidade de vida em todos os sentidos. Então eu preciso entender sobre dinheiro. E a melhor forma de entender sobre dinheiro é sabendo investir. Porque investir é multiplicar dinheiro. Sim. Faz sentido isso que eu falei? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Inclusive, tem um exemplo que eu sempre trago para as pessoas que quando a gente está falando de tempo, tá? Uhum. Eu sempre falo do exemplo de quando você vai comprar um carro zero. Quando você vai comprar seu carro zero, se você tiver, sei lá, o carro custa 70 mil reais. Você tem 50 mil reais na mão e vai lá na loja e fala, olha, estão faltando 20 mil reais, eu quero financiar durante 12 meses. Geralmente, o vendedor, a loja, eles não vão querer financiar sua dívida durante 12 meses. Eles vão querer financiar durante 36, 48, 60 meses. E você fica um pouco, mas como aí? Eu posso te dar o dinheiro na mão em 12 meses e você quer receber só daqui a 5 anos? Por quê? Por quê? Porque os juros que você vai pagar é o que realmente sustenta o setor, eu diria, como um todo. Ou seja, eles não estão ganhando dinheiro tanto na venda, quanto mais no juro, porque é um dinheiro que chega de graça quase. Então, quando você reverte isso para seus investimentos, você deveria pensar a mesma coisa. Por que eu vou fazer um investimento e daqui a um ano quero pegar meu dinheiro de volta e colocar no bolso? Por que eu não uso a mesma estratégia da loja de carro? Então, eu deixo rodar meu dinheiro, reinvisto, deixo que essa bola de neve cresça e lá na frente eu vou ter um patrimônio bem maior. Quando você começa a enxergar as coisas desse jeito, muitas vezes as pessoas começam a dizer, opa, faz sentido. Faz sentido, porque eu realmente não preciso desse dinheiro daqui a um ano. Mas é que eu quero pegar de volta porque quero gastar, quero fazer alguma coisa que
Às vezes faz sentido, você tem um objetivo que é importante para a sua vida e realmente tem que gastar, mas outras vezes não. Outras vezes só você quer finalizar porque assim, eu não quero ter a segurança de ter meu dinheiro no bolso. E aí eu acho que vale a pena, hoje, com os instrumentos que você tem no mercado, pensar um pouco mais em grande. Pensar que realmente você pode construir um patrimônio lá na frente. Como você falou, a gente vai viver muito. Isso eu espero, né? Então, aí você tem um lado muito bom, que é sua vida vai ser longa, e tem um lado que talvez seja menos bom. Ou seja, você provavelmente não vai trabalhar até 85, 90 anos. Você provavelmente, com 60 anos, já vai estar cansado. E agora, o que é que mudou se a gente compara isso com o passado? Que no passado você deixava de trabalhar com 55, 60 anos e possivelmente ainda tinha uns 10 anos de vida. Agora você, com seu trabalho, com sua aposentadoria, enfim, com o que você juntou, você vai ter que viver durante 20, 25, 30 anos. Então, se você não se preparar hoje, principalmente quem é mais jovem, que possivelmente não vai ter uma previdência como tiveram nossos pais, você vai ter uma surpresa desagradável lá na frente, provavelmente. Porque você pode se encontrar em uma situação que precisa de gerar renda e, ao mesmo tempo, o físico, o corpo humano tem fecha limite, né? Você não pode estender muito esse prazo de deixar de trabalhar. Então, é isso que são dois aspectos que eu acho que vale a pena sempre ter presentes, saber que existe isso. Eu acho que uma coisa aí, eu quero depois sua opinião também, comparando lá com a cultura europeia, a cultura aqui no Brasil é muito imediatista. Então a gente foi educado a trabalhou agora, ganhou dinheiro, trabalho para ganhar o dinheiro no final do mês. Ganhei o dinheiro no final do mês, pago as minhas contas, gasto tudo, acabou. Né? Consumo, faço dívida, geralmente de passivos, né? Quando eu melhoro um pouco a minha condição financeira, eu compro o carro, melhorei um pouquinho, eu compro a casa, né? Aí melhorei um pouquinho, faço uma viagem internacional, mas estou sempre ali na dívida. Eu não junto, quando eu digo eu, estou me referindo à maioria da população brasileira. Então, assim, tudo no Brasil é financiado. Financiamento aqui é para tudo. E ainda embute na nossa cultura que, cara, se você não financiar, você nunca vai ter. Se você não financiar, você nunca vai ter carro. Se você não financiar, você nunca vai ter casa. Se você não financiar, você nunca vai viajar para o exterior. Você nunca vai para Disney, você nunca vai para esses lugares. Então, assim, embutiu-se na cabeça do povo, da cultura brasileira, que precisa financiar para conquistar. Né? Então, esse eu vejo como um grande câncer hoje, se falando em educação financeira no nosso país. Lá na Europa, lá o que você conviveu, tem um pouco disso, ou como é a cultura quanto a essa questão de financiamento e imediatismo? Olha, eu acho que é um pouco diferente, pelo menos falando do que é a experiência que eu tive, tá? Claro. Meus pais e as pessoas que eu conheço, de forma geral, sempre tiveram um pouco essa consciência de poupar dinheiro. O que talvez faltava, na grande maioria, era justamente, não é suficiente só poupar, mas tem que Investir. investir para que isso cresça. Isso faltou, pelo menos na minha experiência. Uhum. Agora, é verdade que quando você chega de fora, chega no Brasil, o que eu percebi de bem diferente é justamente que aqui o status é muito importante. Então, você tem que ter, se você trabalha nesse setor, você tem que ter um carro desse tipo. E você tem que morar nessa área. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas você vai financiar durante 35 anos. Eu já ficava como, peraí, 35 anos, você vai ser dono da sua casa com quantos anos? Então, faz sentido? Talvez faz. Não quero dizer que é isso, porque a casa também muitas vezes é um sonho da pessoa. Então, os sonhos você tem que correr atrás. E tem que fazer sacrifício, não tem jeito. Mas, por exemplo, a importância do status, do fato de você ter, sei lá, um telefone que custa 4 vezes o seu salário. Isso é uma coisa que talvez lá na Europa também estourou nos últimos anos, desde que o iPhone virou o telefone que todo mundo desejava.
Mas aqui a diferença é muito grande. Ou seja, lá você compra um iPhone pagando, não sei, 2 vezes um salário médio. Aqui você vai pagar 4, 5, 6 salário mínimo. Então Absurdo. você realmente você está se privando de muitas coisas para ter um objeto, tá? E quando a gente vê, por exemplo, só para fazer uma colocação, quando Aham. você fala de 6 salários mínimos para comprar um telefone, você não está falando que trabalha 6 meses para pagar esse telefone, porque quando você ganha seu dinheiro, uma parte vai para o seu custo de vida. Então, se você está poupando 10%, Ah, quer dizer que você vai pagar esse telefone durante anos. E tomara que ninguém roube seu telefone, isso também, né? perfeito. Então, quando você coloca isso na balança, é sempre o que eu falo. Veja o que é que você poderia fazer com o valor que você está sacrificando para isso. E aí você escolhe se vale a pena ou se não vale. Quando você começa a alocar, não só em dinheiro, mas eu pego esse valor e começo a procurar coisas que eu gostaria de fazer e que hoje não posso fazer, se entraria no orçamento com esse valor, o quanto esse valor poderia me ajudar para fazer essas coisas. Você muitas vezes se surpreenderia. Você começaria a ver as coisas, falando no exemplo do telefone, dizendo: opa, eu quero um telefone que faça ligações, tenha o WhatsApp e talvez internet para as 3 vezes que não vou usar o Wi-Fi em casa. Aí seu preço vira para um salário mínimo, menos de um salário mínimo. Então as coisas podem mudar bastante. Pô, faz sentido. Olha só, entrou bastante gente aí, muitas curtidas, apertem os corações. Adriano, seja muito bem-vindo. Francine, nossa amiga Gláucia, coach também, que entende muito de financeiro, Nereida. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, né, só fazer aí, pode fazer perguntas, aproveitar o nosso especialista aqui, Alessandro, tá bom? Vamos aos negócios. Diana, Débora, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui abertos a perguntas também, tá bom? Cara, o que me incomoda, né? Me incomoda assim hoje, né? Porque eu também fui fruto disso, dessa questão do imediatismo, é que você, e aí você falou também uma outra coisa interessante do status, é que muitas vezes a gente não pode ter aquilo, mas a gente quer aquilo. Não é que você não pode ter aquilo, você não pode ter aquilo agora. Mas se você tiver uma boa estratégia financeira, você vai ter aquilo sem pagar nada de juros. Porque quando a gente financia, a gente está pagando juros. E juros muito altos, né? Outra coisa que eu entendi também quando mudei o meu mindset financeiro para investir é que por que o pobre não gosta de juros e o rico adora juros? É porque o pobre paga juros e o rico recebe juros. Então, quando você está ali, não pode ter aquele carro, mas você vai financiar em 60 meses, você vai pagar 3 carros daquele, né? Ou seja, se você aquela mesma parcela que você está pagando, se você juntar 1/3 do tempo, você compra o carro à vista, pagando zero de juros. E aquele outro restante, 2 vezes o carro que você pagou, 3 vezes, você poderia estar multiplicando esse dinheiro se tivesse investindo nele. Né? Então, assim, são coisas meio que parecem óbvias, mas o desejo do imediatismo, eu preciso ter um carro agora, eu preciso comprar apartamento, eu preciso trocar, eu fui promovido, eu ganhei não sei o que, o meu negócio, a minha empresa está agora, eu preciso viajar, eu preciso... Você não precisa, você precisa de estratégias. Onde você quer chegar? Né? Quando é que você quer aposentar com qualidade de vida? Então, a gente precisa definir essas estratégias hoje. E aí vem o segundo ponto, que é a disciplina. Cara, a pessoa mais importante que existe no mundo, na vida, é você. É você a pessoa mais importante. Você que está me ouvindo. Então, se você é a pessoa mais importante da sua vida, se pague primeiro. Honre com a sua estratégia primeiro, né? E a gente já viu aqui, está comprovado, e que bom que no Brasil está difundindo cada vez mais essa questão do investimento, que poupar não é o suficiente. Poupar, por poupança, você está perdendo para a inflação. Então você está perdendo dinheiro. É a mesma coisa que deixar o dinheiro embaixo do colchão, como o nosso avô lá fazia no passado. Então esqueça poupar. Poupar é coisa do passado. Você precisa investir. E tem investimento seguro, como o Alessandro trouxe aqui.
seguro. Em vez de você pegar dinheiro emprestado do banco, por que que você não empresta dinheiro para o banco? É o que o banco faz, o banco pega dinheiro das pessoas e empresta para outras pessoas cobrando juros maior. Né? E ele ganha muito dinheiro com isso. Então por que que você também não pode ganhar? Ah, em vez de você ficar consumindo de forma imediata, tem a estratégia, você vai conquistar tudo que você quiser. Casa, carro, viagem. Só que você precisa fazer isso com estratégia. E invista, porque investir, o meu objetivo aqui é despertar esse seu mindset, é multiplicar o seu dinheiro. Não existe outra forma. Na realidade, existe, porque montar negócio, ao meu ver, também é investimento. Então, você consegue multiplicar o seu dinheiro montando um negócio, que também tem muito risco. Para mim, é mais arriscado hoje. Né? Eu que empreendo há 10 anos, já tive vários negócios, já quebrei. Então, assim, é muito arriscado montar um negócio. Eu sugiro que você comece a investir com coisas mais seguras, conforme o seu perfil, faça um estudo de perfil com o seu assessor de investimentos. Se você não tiver, super recomendo o Alessandro, mas tenha essa estratégia. Ó, chegaram 2 perguntas aqui, é isso? Mais dicas para mudança de mindset. Fato, o imediatismo brasileiro, bem como o status, faz todo sentido. Existem mais alguma visão para ajudar nessa mudança de mindset? Karine, né? Que está perguntando. Bom, Karine, para você mudar o seu mindset, aí eu vou falar depois, o Alessandro contribui também. O que funcionou comigo, tá, Karine? O que funcionou comigo? Funcionou comigo estudar, ler, comprei livros, comecei a seguir pessoas influenciadoras que falavam sobre finanças e assistir muito vídeo. Então, o que mudou o meu mindset? Foi o conhecimento. Então, quando eu fui adquirindo mais conhecimento, eu fui ganhando segurança ao ponto de começar a investir. E o mais legal, eu conheci uma pessoa muito mais jovem do que eu, que estava numa pegada de multiplicar dinheiro, e ele me indicou, ele falou, cara, eu comecei seguindo Natália Arcuri, ele me recomendou, ele falou, comecei seguindo Natália Arcuri, ela fala sobre investimentos de uma forma bem despojada e tal, e eu comecei seguindo ela, depois segui Thiago Nigro, depois comecei a seguir outras pessoas, depois comecei a ver vários vídeos, comprei livro, então o conhecimento me ajudou a mudar o meu mindset. Qual outra dica, Alessandro, que você teria para mudar o mindset das pessoas e deixar essa questão do imediatismo? Olha, bueno, primeiro é uma sugestão realmente muito prática, que é o seguinte, você não financia nada que não seja realmente indispensável você financiar. Ou seja, eu preciso de, não sei, alguma coisa, eu preciso com urgência, eu preciso porque realmente faz muita diferença para mim, pode mudar minha vida, agora não sei te dizer o que de preciso. Mas aí você não tem o dinheiro, beleza, financia. Agora, quando eu vejo, por exemplo, vou financiar um tênis, será que você realmente precisa financiar esse tênis? Porque se não precisar, não pague juros. Esse é o primeiro, a parte prática. Então, no caso do carro, que talvez seja o mais financiado, será que eu não posso usar o Uber durante 12 meses e só comprar um carro daqui a 12 meses com um patrimônio maior e pagando menos juros? Então, essa é a primeira parte prática. Agora, a outra é realmente ter a visão do que é investir, tá? E isso muitas pessoas não têm. É o seguinte, quando você faz um investimento, você, por exemplo, sei lá, você quer passar de 100 a 200 durante 5 anos. E você imagina seus investimentos que vão de 100 para 120, 140, 160, 180, 200. Nos investimentos não é bem assim. Você vai de 100 para 105, talvez o primeiro ano, depois vai para 98, depois de repente o primeiro ano vai para 135, o segundo ano pode ir para 120, o quarto ano para 120, e lá dá um pulo para 200. Agora, é um exemplo muito simplista, muito simplório, simplista, mas é isso, ou seja, os investimentos muitas vezes não são em linha reta, tá? Se você tem uma estratégia que está bem feita, você vai conseguir chegar nos seus objetivos. O que mais estraga os investimentos é o psicológico do investidor. Não tem outra coisa que complique mais um investimento do que o psicológico do investidor. Porque muitas vezes você ou perde o foco,
ou começa a achar no momento de primeira dificuldade que, opa, mas eu achava que ia ganhar 10 e só estou ganhando 5. Aí já não sei se quero seguir investindo. É importante você ter uma estratégia que tenha um controle periódico. Então, por exemplo, o período você vai escolher, mas sei lá, se é uma estratégia de longo prazo, cada 3 meses, 6 meses, eu vou ver se estou alinhado com a trilha que eu desenhei para chegar ao meu objetivo. Eu acho que isso vai dar muita segurança e ajuda a você amadurecer nos investimentos. Mas para mudar o mindset, realmente é isso, começar a ver o que é supérfluo na sua vida, o que é importante e começar a saber onde é que eu posso tomar dívida para satisfazer uma área importante da minha vida. Porque se você começa a analisar, você muitas vezes tem dívida em coisas que não são tão importantes para você, que foi mais uma compra de impulso, que você teve o prazer de comprar e no momento que você teve na mão aquele produto, o prazer quase foi embora. Foi como, opa, agora está doendo o bolso. Né? Ah. Então, acho que é Poxa, isso. não, muito legal, fez muito sentido. A Elissa fez uma outra pergunta aqui muito legal, bem bacana. Pensando em fazer dívidas que me rendam mais, o que você acha disso? Por exemplo, o governo está oferecendo empréstimo para menos de 4% ao ano. Seria vantagem pegar esse dinheiro agora para investir? Bom, vou dar minha opinião, depois o Alessandro dá a dele. Eu acho que a gente está vivendo um momento de crise, mas como eu digo, crise sempre gera oportunidades. Realmente, se os juros tá bom, né, você olhou a nível do mercado, é uma oportunidade, você tem como se investir isso, seja montando um negócio para poder multiplicar, ou se não for para o seu negócio, se falando de investimentos, eu tenho discutido muito com o Alessandro sobre isso, Bolsa de Valores, as ações das empresas estão em baixa, a Bolsa de Valores em si está em baixa, então ela puxou o valor das ações para baixo. Então, qual é a minha visão? Por exemplo, vamos supor, vou pegar um exemplo aqui qualquer, o Banco Itaú. A ação do Banco Itaú, eu nem sei, o Alessandro depois pode me corrigir se eu estiver errado. Eu imagino que a ação do Banco Itaú hoje está mais barato do que estava antes da pandemia. Isso eu imagino que esteja, né? Se Sim, essa com ação está certeza. mais barata, eu acredito que a empresa Itaú, Banco Itaú, não vai quebrar com essa pandemia. Isso aqui vai passar e o Itaú, que é uma das empresas que mais lucra no Brasil, vai voltar ao seu nível e lucrar ainda mais. E suas ações vão valorizar cada vez mais. Então, o que eu entendo? Que é um momento de oportunidade. Se essa ação, exemplo, valia R$ 100 e hoje com a pandemia ela está valendo, sei lá, R$ 70, você tem aí R$ 30 de diferença. Se você comprar aqui, eu imagino que daqui 3, 6 meses, um ano, ela vai voltar a valer 100 ou vai voltar ou vai passar desse patamar, porque é uma empresa que tende a crescer. Ou seja, então eu peguei dinheiro emprestado aqui, é uma dívida de alavancagem, vamos dizer assim. Esse meu investimento ele se pagou, ele voltou aqui para o patamar que era, então ele já me deu aqui um lucro e ainda cresceu um pouco mais. Nessa estratégia, sendo bem simplista, vai funcionar. Leandro, mas não é arriscado? Mas investir de qualquer forma é arriscado. Eu acho hoje mais arriscado eu, Leandro, montar um negócio meu do que eu investir no Itaú. O Itaú, que eu estou dando um exemplo, poderia ser Petrobras e várias outras empresas. Mas, por exemplo, eu não acredito que o Itaú vai quebrar. Eu acredito que ele vai passar por isso e vai ter muito lucro. Até porque pós-pandemia muita gente vai pegar dinheiro, enfim, é uma empresa para mim muito sólida. Então, para mim faria sentido. Eu acho que essa é a minha visão. Tem oportunidade e faz sentido sim, para mim. E você, Alessandro? Olha, eu vejo um pouco diferente, tá? Ou seja, o que você falou faz sentido no fato que hoje a gente tem oportunidade no mercado, justamente porque a queda foi grande. É, mas eu não sugeriria pegar empréstimo para reinvestir no mercado financeiro. Por quê? Porque o cenário realmente
quando a gente olha, poderia talvez só melhorar. Ou seja, uma pandemia global, o que pode ter pior do que isso? Talvez a recessão que a gente vai ter depois, mas a gente espera que um fato tão negativo não aconteça no futuro. Agora, quando você pega um dinheiro emprestado e você aplica no mercado financeiro, eu acho que está fazendo um erro. Por quê? Porque isso vai mexer, primeiro que vai mexer muito no seu psicológico. Ou seja, quando eu tenho um dinheiro que posso me permitir de perder, e falando que posso me permitir de perder, quer dizer, eu não vou estar feliz para perder esse dinheiro, mas não comprometi minha vida, eu não estou alavancado. Agora, o que aconteceria se você investe esse dinheiro no exemplo de Leandro, em uma ação de uma empresa brasileira, mesmo que seja muito boa, e de repente acontece um fato inesperado, como foi a Covid-19, foi um fato totalmente inesperado, e só um fato que tem que ver só com essa empresa. O que acontece? Que seu investimento começa a cair. Quando você tem um investimento que começa a cair, onde você aplicou um dinheiro que você não pode perder, aí entra o pânico. O pânico vai te fazer besteira. Então, opa, não, o que está acontecendo? Eu não posso perder esse dinheiro porque vou ter que tirar dinheiro de outro lugar e não sei se tenho para devolver ao banco. Então, eu vou desfazer meu investimento, que era de longo prazo, e num curto prazo. Eu tomei possivelmente 10, 15, 20% de prejuízo, e além disso, vou ter que pagar de volta o banco. Aí eu estou em uma situação onde, de qualquer jeito, eu vou estar desconfortável, porque eu vou recuperar essa perda só no mercado financeiro de alto risco, o que quer dizer que poderia perder ainda mais, ou vou ter que assumir essa perda e realmente dizer, beleza, eu perdi dinheiro de um lado e, além disso, vou ter que devolver um dinheiro do outro. Então, nesse aspecto, muito cuidado, porque assim, o mercado está baixo, com certeza, mas a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. De repente, daqui a 6 meses, tem um acontecimento totalmente inesperado que vai fazer descer ainda um pouquinho. E aí, quem tiver alavancado vai sofrer bastante. Tá? Entendi. Que bom, né, que você tem essa visão para contrabalancear. E aí eu falo como experiência própria no passado, enfim. Eu já empreendo há algum tempo e eu me lembro que eu tive uma oportunidade de negócio, que aí eu peguei 100 mil reais no banco emprestado. Falei, não, é a oportunidade da minha vida e tal. Peguei de forma assim, sem ser estratégico, e para investir no negócio. Peguei 100 mil e botei no negócio. Tá, esse negócio, tá, oportunidade, tal, beleza. Um ano depois o negócio quebrou. Aconteceu exatamente o que você está falando, só que um negócio meu, não foi mercado financeiro, não foi ações, nada. Foi um negócio. E eu quebrei e perdi todo o dinheiro e ainda tive que pagar o empréstimo no banco com juros. Né? Então, juros. assim, com juros. Foi um dissabor, uma experiência que eu falei, caramba, olha o que acontece, dolorosa, até hoje eu sofro um pouco com isso, né? Isso tem alguns anos atrás, mas é aquilo, se você quer alavancar, você vai ter que correr algum tipo de risco. O que o Alessandro colocou, que eu concordo perfeitamente, cara, se você não tem o dinheiro, você está pegando o dinheiro emprestado para colocar em uma operação de risco, a probabilidade disso não dar certo é muito grande. Foi o que aconteceu comigo, que não foi no mercado financeiro. Eu peguei um dinheiro de terceiro, do banco, emprestado, para colocar em um negócio que eu achei que ia bombar e não bombou. E eu perdi todo o dinheiro. Negócio, empresas, quando você abre uma empresa, é um investimento de alto risco, sempre. Tá? Porque se a gente considera que você prestar dinheiro à Petrobras da vida, a Itaú, enfim, ao mercado da Bolsa, é investimento de alto risco, imagine você começar do zero, pegando um dinheiro que você não tem, para se lançar no mercado. Agora, o retorno pode ser muito bom, porque os empresários começaram assim. Então, não tem... meu sócio mais velho, ele usa uma frase que eu acho que é característica daqui: não tem almoço de graça. Ou seja, se você quer chegar lá e quer sair do seu patamar financeiro, ou você trabalha muito e ganha muito bem, ou você está tomando algum risco na vida, que pode ser abrir sua própria empresa,
para lá na frente te ter um retorno melhor, com certeza. É isso. Você quer alavancar, você quer mudar o seu próximo nível, ir para o seu próximo nível, você vai ter que se arriscar. Você vai ter que se arriscar de uma forma ou de outra, né? De uma forma ou de outra. Mas o que minimiza isso e te dá coragem quando você tem conhecimento? O conhecimento, então, para a gente fechar, nossa, nem parece, mas a gente já está chegando em 1 hora. Daqui a pouco o Instagram vai cortar a gente, né? Então, assim, o papo foi bom, fico legal. Muito obrigado pela participação de todos. Né? Quem chegou um pouco mais atrasado, eu vou deixar salvo. Depois assista o começo, vale muito a pena, dicas valiosas. E eu tô vendo que a gente vai ter que fazer um outro, viu, Alessandro? A gente vai ter que fazer um outro, porque não deu para nada esse. Mas, enfim, para fechar aqui esse pensamento, concluir isso, se você quer ir para o próximo nível, você vai ter que ter algum tipo de risco. E o que minimiza isso? Conhecimento. Então, estude. Quer mudar o seu mindset financeiro? Estude. O conhecimento vai te dar coragem, porque você vai ter uma estratégia. E você só vai ter uma boa estratégia se você tiver conhecimento. Para quem, né, aí eu quero agradecer aqui a participação do Alessandro, né, que contribuiu de forma generosa e, nossa, muito bom, trouxe bastante conhecimento. Se você ainda não tem uma conta aberta em uma corretora e quer começar a investir, é gratuito, é de graça, para você abrir sua conta em qualquer corretora e só através de uma corretora você pode investir. Tem aqui, procura o Alessandro. Aqui em cima deve ter o Instagram dele, né, deve estar aparecendo aqui o meu e o dele. Clica aí, procura o Alessandro, manda um direct para ele. Se você não conseguir falar com ele, é meu seguidor, me procura, eu passo o contato do Alessandro. É um cara que tem me ajudado muito, né? E tem me ajudado, inclusive, né, a eu maturar esse conhecimento. A gente troca muitas informações e o conhecimento é o que vai te levar a investir mais e melhor. Muito obrigado, Alessandro. As considerações finais aí. Muito obrigado a você e a todo mundo que assistiu. Gostei muito e realmente é isso que o Leandro falou. O que não falta hoje é médios para você obter conhecimento. Então, vá para frente e qualquer coisa estamos aqui à disposição para ajudar. Show de bola. Vamos